Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Motoqueiros assassinam desenhista a tiros no bairro de Areias. Homem é morto a bala na cidade de Moreno. Polícia investiga duplo homicídio ocorrido no bairro do Cordeiro. Ex-presidiário tomba sem vida baleado em Camaragibe. Jovem morre baleado ao sair de um bar no Capibaribe de São Lourenço da Mata. Jovem assassinado a tiros no bairro da Torre. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 28 de setembro de 2020. Você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Durante as últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 12 assassinatos. 6 deles ocorreram no interior e 6 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.589 assassinatos, sendo 1.433 no interior e 1.156 no Grande Recife. Jailson Alves dos Santos, um rapaz de 27 anos de idade, profissão não informada, foi assassinado a golpes de faca peixeira na rua Santa Maria, no centro, em Santa Maria da Boa Vista. Crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Meidson Bezerra Pessoa, um rapaz de 34 anos, profissão não informada. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo em frente a um restaurante localizado na rua Joaquim Sampaio, em Salgueiro. A polícia foi atrás dos suspeitos, houve uma troca de tiros e um lá ficou ferido. Sandro Rodrigues Ribeiro ficou ferido e foi levado para o hospital local. 2 cápsulas de pistola .40 foram apreendidas pela polícia. O corpo de Meidson Bezerra, pessoa que ainda chegou a ser levado para o hospital local, foi removido para o Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Maxwell Ferreira Soares, um jovem com 22 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Maria Gorete de Melo, no bairro Dona Lica, em Santa Cruz do Capibaribe, num crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Francisco Nery Santos, um rapaz de 34 anos de idade, profissão não informada, foi assassinado a bala no projeto Senador Nilo Coelho, zona rural de Petrolina, num crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O ex-presidiário por tráfico de drogas, Tiago Francisco Nascimento dos Santos, de 27 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Pedro Augusto Rocha dos Santos, no bairro Santa Rosa, em Caruaru, no agreste do estado. 2 elementos numa motocicleta cometeram o crime. De acordo com informações, Tiago, ele teria envolvimento com tráfico de drogas. O cara já saiu da cadeia por tráfico de drogas, continuava traficando e aí foi assassinado com disparos de arma de fogo. O corpo dele encaminhado ao IML lá mesmo em Caruaru. Pedro Renilson Frazão, jovem com 25 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na localidade Baixa Grande, em Pesqueira, no agreste do estado. Crime praticado por elementos desconhecidos. Na cintura da vítima, a polícia encontrou uma faca peixeira e um simulacro de pistola, ou seja, uma arma de brinquedo. O corpo de Pedro Renilson Frazão, de 25 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Sintonizados aqui na Rádio Jornal estão Joaquim de Cida, lá no período de São Lourenço da Mata, Gildo, irmão de Zezinho Abeia, Fernando Tripe também, Puiú do Galeto, Gilberto no Tempero, é amigo de Gilson no Depósito, que é estabelecido na rua Vietnã do Norte, no bairro de Palmarela e Paulista. No bairro da Mangueira estão o motorista Fred e os irmãos Nilson
Pereira e Nilma Pereira. Walter Costa está no bairro de Ouro Preto, em Olinda. Paulo Alegria é coveiro do cemitério Parque das Flores. Ele, a esposa Nalva e a filha Ana Paula e também o genro Carlos, todos ligados na Jornal, na Travessa Francisco Gomes, em Caixa d'Água, Olinda. Dona Sônia, que inclusive aniversariou ontem, ela mora em Dois Unidos. Dona Sônia é mãe de Andréa Marinho, recepcionista do Hospital da Restauração. E a Dona Sônia completou 70 anos de idade. Ligados na Jornal, os PMs do 19º Batalhão no Pina, sargentos Djalma, João Proa e Lino Caveira. No Lago do Afonso, em Águas Compridas, Claudinha do Fiteiro, Léo da Banca e Miro também do Fiteiro. O divulgador Gabriel, amigo da gente, também sintonizado aqui na Jornal. José Rodrigo da Silva, um rapaz de 25 anos de profissão não informada, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua da Cacimba, em Sirinhaém, num crime praticado por Alain José do Nascimento, de 24 anos de idade, que está foragido. De acordo com informações, o rapaz que morreu, José Rodrigo, que tinha problemas de saúde, havia passado cerca de um ano recolhido no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico em Itamaracá por ter esfaqueado Alain e havia deixado o sistema na semana passada, o sistema prisional. Daí o Alain se aproveitou e cometeu a vingança, meteu bala na cabeça do Rodrigo, que morreu na hora. A polícia está tentando localizar o Alain José do Nascimento, de 24 anos de idade. Amaury Brandão da Silva, um homem com 57 anos de idade, residente no bairro do Penedo, em São Lourenço da Mata. Ele sofreu ferimentos graves quando o veículo que ele dirigia capotou. Ele estava fazendo uma trilha lá mesmo em São Lourenço, o veículo capotou, ele ficou gravemente ferido. Amaury Brandão da Silva foi socorrido no Hospital da Restauração, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo dele está sendo removido para o Instituto de Medicina Legal por Jamerson, funcionário do necrotério do HR, genro de seu Concha de Cosme e Damião. A polícia prendeu neste final de semana o elemento que assassinou no último dia 21, a segunda-feira, o vigia de um posto de combustível em Lagedo. Anderson de Almeida Sobral, de 24 anos de idade. No momento da ação, ele estava numa motocicleta. Ele confessou o crime e foi recolhido à cadeia pública local. Motoqueiros assassinam desenhista a tiros no bairro de Areias. Homem é morto a bala em Moreno. Polícia investiga duplo homicídio ocorrido no bairro do Cordeiro. Ex-presidiário tomba sem vida, baleado em Camaragibe. Jovem morre baleada ao sair de um bar no Capibaribe de São Lourenço. Jovem assassinado a tiros no bairro da Torre. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 FM 90.3. Rádio Jornal. Você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Agradecendo os operadores aqui da Rádio Jornal, Big Alves, Guto César, Chaveirinho, Camutanga, Edilson, Carlos Santos, Isaac e também o nosso querido Aldo Leite, que está aqui comandando o Bandeira 2 e daqui a pouquinho vai comandar a primeira página na Supermanhã. Você sabendo de tudo, com Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Estão de plantão na portaria da emergência geral do HR os recepcionistas Marcos, Eider, Ouro Preto, Rosiane, Cristina, Sandra, Leila, Socorro, Valéria, Maria José, Jéssica e Iris de Nova Descoberta, filha de Dona Zefinha. Os maqueiros de plantão, Ronaldo, Manuel, Henrique, Dimas, Wellington, Antônio e Ferreira do Janga. Tem mais gente ligada aqui na Jornal, Gilson da UR3, na Vila Nossa Senhora de Fátima, na Guiribeira, estão Ana Paula Hilário, que inclusive está grávida, a mãe dela, Silvia, o pai Nelson Mentirinha, além de Luiz Preto da Laje. Ana Paula, inclusive, é comadre de Priscila, técnica de enfermagem, esposa de Jackson Machão. Gerivan Lima está lá na cidade de Escada, ligado na Jornal. Na Avenida A, em frente à Associação dos Moradores do Managuape 2, estão Nelson Barros e Jorge da Mão de Vaca. Em Jaboatão dos Guararapes estão Fernando Mão de Onça e toda a família. Ailton da Banca, no Mercado Público em Jardim Paulista Baixo. Guto
de Porta Larga, Prazeres, Mamal e o comissário da SDS Boris ligados na jornal. Nido Bico de Pão de Casa Amarela, o comissário Madruga. No Rio de Baixo estão Santiago e a filha Fernanda Delange da Santiago Diesel. Também Cascato, empresário da banda Caju e Castanha, que lançaram aí a música Jumento Envergonhado. Léo e a esposa Lisângela, que moram em Roda de Fogo. E o sogro de Léo, seu Tota do Cordeiro. Os vigilantes do TRF-5 no Cais do Apolo, Dionísio, Jorge Luiz, Érico, Paulo Benson, Jorge Ricardo e Gilvan Pereira, que aniversariou neste final de semana. O casal que trabalha no HR, Giovanni, carregada das recepcionistas, e Walter do Necrotério. Casal mora no Vasco, não. Falando no Vasco, a polícia reabriu, a SDS reabriu a delegacia do Vasco da Gama. Portanto, a delegacia do Vasco voltou a funcionar normalmente. Uma motocicleta e um Fiat Uno colidiram na BR-232, pertinho da entrada da capital do Chachado, no bairro Vila Bela, em Serra Talhada. 2 pessoas morreram na hora. Não temos ainda informação sobre a identificação das vítimas. De acordo com informações, o motorista do Uno estaria embriagado. Na rodovia PS 166, entre Belo Jardim e Serra do Vento, um motoqueiro sofreu um acidente e morreu a caminho do hospital local. Joséilson Alexandre da Costa tinha 39 anos de idade e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Leonardo Amorim dos Santos Espírito, um jovem com 21 anos, residente no sítio Beija-Flor, zona rural de Amaragi. Ele foi agredido a bala por elementos desconhecidos, sendo levado para o hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para Recife, para o HR. José Rafael Antônio do Nascimento, com 24 anos de idade, residente na rua Augusto de Andrade, no bairro Recreio, em São Vicente Ferrer. Ele foi agredido a bala num atentado de autoria e motivos não informados, sendo levado para o hospital local, onde ele foi em seguida removido aqui para Recife, para o HR. Álvaro Portugal Rodrigues, que mora em Jardim Petrópolis, Garanhuns, no Agreste do Estado. Ele foi trazido aqui para o Recife, para o Hospital da Restauração, com hematomas por todo o corpo, muito machucado, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Isabelle da Silva Vieira, que mora no sítio Sapucaia, zona rural de Lagoa de Itaenga, foi agredida a faca peixeira por uma pessoa cuja identidade não foi informada e foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Elias Dias Manguinho, de 51 anos de idade, residente na rua Amaro Luiz de Carvalho, no bairro da Macaxeira. Ele foi brutalmente espancado em frente à residência dele. Ninguém informou quem o agrediu nem os motivos, e ele deu entrada na emergência do Hospital da Restauração. Ionan Cauã Gomes dos Santos, este jovem, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração com ferimentos produzidos à faca peixeira, numa tentativa de homicídio de autoria e motivos não informados. Também não disseram o local onde aconteceu essa tentativa de assassinato. Agora os aniversariantes de hoje, segunda-feira, início de semana: Maria José da Silva Nunes, Zinha, conhecida por Zinha. Ela mora na Brasilite, o aniversário dela foi ontem, mas a festa vai rolar hoje, com a participação, claro, do esposo dela, Ciro do Detran. Marcílio da Cunha está completando hoje 47 anos, é o Blau Mecânico. Ele mora no Vasco da Gama, e os irmãos dele, o sargento Nazinha Zene, Ruth e o comissário Natanael, é corredor do CBR da Jaqueira. Gil é lá do Ibura, está completando 58 anos, o namorado dela é o Wellington. Totonho do Bar está completando 71 anos, mora na rua Ana Aurora, na comunidade do Caçote em Areias. A esposa do Totonho é Dona Lourdinha, que está preparando a festa que vai ter a participação dos amigos da família, Ângelo Bione, a esposa do Ângelo, Líbia Cadete, que é médica anestesista, e a filha do casal, Elis Bione. Dona Zefinha, rainha do pastel, hoje está completando 80 anos, mora na Mangueira. Ela, a Dona Zefinha, é mãe de Maguinho, Peruca e Nino. Nivaldo Pereira da Vila Mauriciano e Picep também está aniversariando, e a festa será na sede de Camisolão, com a presença de Eric Lano e o comissário especial Alberes, e também a dançarina Zelita. Cacildo, o conhecido Cal, mora na destilaria no Cabo de Santo Agostinho. A esposa dele é a Adriana, que está preparando a festa, organizando tudo, e terá a presença dos filhos do casal, Jefferson, Júlia, Emily, Jéssica, e também os amigos da família. Cabral Lima, nosso amigo operador de áudio, e a esposa do Cabral, Dona Cida. Antônio
Antônio Benedito, do Alto Santa Isabel, é o Tonho do Miúdo. Eles, Mago, estão aniversariando hoje, são amigos de Amaral e Nigné. O estivador aposentado Gilvan Ferreira da Costa Aldinho, ele está aniversariando os filhos dele, Marcelo, Tiago, Mona Lisa, Renata, Felipe, Gustavo e Matheus. É muita gente para comer bolo, muitos filhos. Jorge Gama também está aniversariando, a informação é de Ruth Guerra. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes, o Coronel Romualdo Barros Guimarães, o Major Francisco José Rodrigues, os sargentos José Heraldo Pereira da Silva, Francisco de Assis Costa e José Enéas Militão. E também Micaele Alves de Santana, esposa do comissário de polícia da SDS, José Vitor Carlos Neto, que é filho do presidente da MERP PMBM, o Tenente Lupécio Nunes. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Homem é morto a bala na cidade de Moreno. Jaerson Alexandre Souza, com 44 anos, residente na rua Junelino Oliveira, em Pau d'Arco, Moreno, foi assassinado a tiros no loteamento Bonança 1, em Moreno. Crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo dele foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, equipe do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Motoqueiros assassinam desenhista a tiros no bairro de Areia. A vítima, Jorge Tenório Cordeiro Júnior, com 27 anos de idade, desenhista conhecido por Jorginho, residente na rua Coronel Lambrinha, no bairro de Areias, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Engenheiro Arnaldo Lima, ao lado do Mercadinho Baratão, lá no bairro de Areias. Dois homens numa motocicleta cometeram o crime, provavelmente após uma bebedeira. Teria tido uma confusão após uma bebedeira, e o celular dele, depois que ele foi assassinado, o desenhista Jorginho, furtaram o celular da vítima. A polícia segue investigando o caso. O corpo do desenhista Jorginho Jorge Tenório Cordeiro Júnior foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Polícia investiga duplo homicídio ocorrido no bairro do Cordeiro. O crime aconteceu na tarde do último sábado, e as vítimas, Alan Nascimento do Carmo, 25 anos, e Maxwell Diego de Oliveira. Eles foram assassinados com disparos de arma de fogo pertinho da feira de troca-troca, quando eles estavam cuidando dos cavalos. A feira de troca-troca fica na Avenida Maurício de Nassau, no bairro do Cordeiro. Segundo informações, elementos no carro Fox de placa não fornecida cometeram o crime. E de acordo com informações, o alvo seria o Alan, que era ex-presidiário e ainda correu, mas acabou sendo alcançado pelos criminosos e foi executado. A polícia pessoal continua investigando este assassinato. Edson Queiroz de Oliveira, com 31 anos, residente na rua Nelson de Sena, no Curado, foi agredido com tijoladas por elementos desconhecidos e deu entrada na emergência do Hospital da Restauração. Patrick William Rodrigues da Silva, jovem com 20 anos, residente na rua Barão de Itamaracá, no Espinheiro, foi espancado a pauladas lá para as bandas de Porto de Galinhas por elementos desconhecidos e foi trazido para Recife para o HR. Paulo Henrique Marques da Cunha, que mora na rua 64, em Rio Doce, Olinda. Este foi agredido a garrafadas no bairro de Palmarelo Paulista por desconhecidos e com ferimentos no pé. Foi socorrido na emergência do HR. Leandro Santos da Silva, de 22 anos, residente na segunda travessa do Oceano, em Santo Amaro, foi agredido a faca na residência. Ninguém informou quem o agrediu e os motivos, e ele foi socorrido na emergência do HR. Jorge Wilson de Moura Trajano Guerra, que tem 40 anos, mora na rua Salina de Melo Lemos, em Peixinhos, Olinda, foi baleado na residência dele, teria sido vítima de uma briga em família e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Você sintoniza com Bandeira 2. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Jovem morre baleado ao sair de um bar no Capibaribe de São Lourenço da Mata. Matheus Henrique de Oliveira Silva, um jovem com 25 anos, residente na rua Jaguaribe, no bairro Nova Tiúma, em São Lourenço da Mata. Ele, ao sair de um bar Cafofinho,
com um amigo. Esse bar fica na rua Doutor Renato Cunha, no bairro Capivari, em São Lourenço da Mata. Ele estava saindo do bar, atravessando a rua para subir na moto do outro lado, quando foi baleado por ocupantes de um carro HB20 da Hyundai, um carro branco, levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de São Lourenço da Mata. Matheus Henrique de Oliveira Silva não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Ex-presidiário tomba sem vida, baleado em Camaragibe. José Edmilson da Silva, ajudante de pedreiro e também ex-presidiário por homicídio. Ele foi assassinado a bala, tombou sem vida em frente à residência dele, na rua Arapongas, pertinho da Compesa, no bairro Viana, em Camaragibe. Crime praticado por elementos no carro prata, veículo não identificado, e a motivação do crime também é ignorada. E atenção! Jovem assassinado a tiros no bairro da Torre. Wagner Vitor Félix da Cunha, conhecido por Vitinho, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Souza Bandeira, em frente ao prédio da Compesa, pertinho da ponte que dá acesso ao Parque Santana, no bairro da Torre. Crime praticado por elementos desconhecidos. Segundo informações, momentos antes do jovem ser assassinado, homens encapuzados de óculos escuros invadiram a casa da mãe dele, se passando por policiais, reviraram tudo à procura dele, mas não o acharam. Mais tarde, a genitora dele recebeu a notícia da morte do filho, que, segundo informações, seria usuário de drogas. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua de plantão, aqui na sua rádio, Jornal Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.